Estamos começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo. Hoje a gente tem como convidado da Inglaterra, Nicole Mezzazalma. Tudo bom. Eu já, aqui, quando o pessoal de telemarketing liga, eu gostaria de falar com a senhora Mesa. Já me chama de Nicole, que tá bom. E é o normal. Tudo bem? Tudo bom? Cara, da Alemanha, eu esqueci o nome da cidade, cara. Leonel Caldela. Oi, pessoal, tô aqui direto de Osnabrück. É isso aí. Que é uma agora cidade... já tá bonitinho, cara. Já tá, o sotaque tá perfeito. Ah, cara, eu tô com 1 ano a mais de tudo de alemão, desde que a gente se falou da última vez. Então, se não melhorou nada, eu, ia me jogar aqui do quarto andar, cara. E aí, tudo bem aí, cara? Tudo beleza, velho. Vamos falar de RPG, eu tô sempre apareço, assim. Bom, aparece a minha cabeça, assim, quando alguém fala a palavra RPG. Não, o Leonel é sumonado. É sumonado. Pode crer. Cara, do Rio de Janeiro, André Gordirro, primeira vez no Desconstruindo, né, André? Primeira vez, o representante da Tijuca, o centro do universo, né? Um reino muito particular aqui. Temos o estádio do Maracanã, temos a Barra da Tijuca, que é nossa, temos a Floresta da Tijuca, que é nossa, entendeu? Então, realmente é um grande império carioca, banhado por um sol de 50 graus inclemente e 3 dias de inverno com casaco aberto no ano. E claro, com o anfitrião Eduardo Spohr. É isso aí, Thiago. Já deu pra sentir que o papo sobre RPG é assim, né? A zoeira completa, né, cara? Então E aí, Dudu, o que a gente vai falar hoje, cara? Pois é, Thiago, olha só, o negócio é o seguinte, depois de um podcast sobre o Poderoso Chefão, Thiago, que nós fizemos, que foi assim, uma pauta extensa, aquela coisa mais quase erudita, hoje aqui, nesse programa de hoje, vamos, cara, soltar, jogar a pauta pro ar, rasgar tudo, vou falar só sobre as nossas experiências aí dentro do RPG, dentro do Dungeons & Dragons, e de quebra aqui, vamos falar uma breve história, uma brevíssima história do Dungeons & Dragons. Então, esse papo de hoje é pra quem é nerd, papo entre amigos, assim, nada muito pautado, nada muito fechado, só uma conversa espontânea. Vamos esperar que a galera goste aí, né? Talvez não entenda alguns termos RPGísticos, mas vamos fazer o máximo pra fazer a galera entender, cara. Legal, Dudu. Então, mas antes vamos pros recados, cara. Vamos lá. Então, Dudu, vamos pros recados, cara. Nos recados, vamos explicar pra galera o que rolou com esse episódio, né, velho? O que rolou, cara? O que rolou, Thiago? Bom, foi o seguinte, cara. A gente primeiro tinha essa ideia, a gente já falou muito aqui sobre RPG no Desconstruindo, então a gente teve a ideia de fazer uma coisa nova, na verdade, que foi, iríamos falar sobre RPGs obscuros. RPG assim que ninguém mais ouviu falar, como, por exemplo, Cult, como, por exemplo, Hall, Mulheres Machonas, Armários até os Dentes, falando assim, os RPGs assim, tá. Só que aí nossa pauta tinha uma introdução, e a introdução acabou se estendendo muito, não foi, cara? Porra, ficou 1 hora e pouco de introdução. Aí a gente tinha 2 opções. Ou a gente cortava tudo, passava a faca e ia perder muito material bacana, porque trocamos uma ideia legal aí. E aí realmente, e o que a gente acabou fazendo? Acabamos resolvendo, aproveitou isso, que pegamos essa introdução só do programa e fizemos um outro programa que falando um pouco sobre as nossas experiências, de como a gente começou a jogar, falando sobre um pouquinho da história do Dungeons & Dragons. Então esse programa de hoje que vocês vão ver, como eu falei há pouco na apresentação aí, alguns minutos atrás, ele é um programa, foi uma coisa meio solta, né, Thiago? Foi completamente solto. Foi um papo mesmo de amigos, né, cara? Falando sobre suas experiências no RPG. Foi bem legal. Beleza, e como é que vai ser a dinâmica disso? A dinâmica foi assim, a gente vai fazer esse programa normal, como tá aí, Desconstruindo 22, depois nós teremos a suíte do Desconstruindo 22 e tal, e aí, logo depois da suíte, faremos outro programa, Desconstruindo 23, que já vai ser sobre, já sabemos o tema aqui, não tem mais de surpresa, que é sobre RPGs obscuros, né? Exato. Então a gente vai fazer normal, fazer um programa agora, suíte, próximo programa, RPGs obscuros, uma suíte, então teremos aí 1 mês e pouquinho só sobre RPG, não é isso? Exatamente. Na verdade, sim, como ficaram 2 programas sobre RPG, só que ficaram diferentes, né, cara? Porque realmente um é mais aberto, assim, a gente comentando as experiências e tal, que é legal, pô, foi um papo super agradável. E tem um que vai ser mais focado mesmo pra RPGs mais obscuros, que a dinâmica foi legal também, cada um falou mas aí vocês vão ver no outro programa. E esse aqui vai ter sua suíte, cada programa vai ter a sua suíte, até porque, cara, 2 programas bem diferentes, né? Então vale 2 suítes, um pra cada. Na verdade, a galera vai ter 4 programas de RPG, porque vai ter o base, a suíte, né? Então, pô, vamos ter overdose de RPG. Né? Bom, é legal. O que é maneiro, cara, porque eu tenho jogado direto, cara, e eu tô bem empolgado, cara. Legal, pô. Eu que dei uma parada, viu, cara? Mas vou voltar agora. Eu tô com uns grupos aí de Forgotten Realms, tem outro grupo que é no mundo que eu criei antes do dilúvio. Cara, tá bem legal, cara, tô gostando. Legal. Cara, e aproveitando os recados também, como é que estão os seus eventos para esse segundo semestre? Aproveitando aí, galera, vou fechando aí alguns eventos sempre pro segundo semestre, convidar todos, eu vou colocar
tudo direitinho na nossa agenda do blog. Cara, é o seguinte, sendo bem rápido, cara, primeiro, começando aí no dia 1º de julho, eu vou estar na Saraiva do Norte Shopping, Thiago. 1º de julho, ele é um sábado, né? Então vou só fazer autógrafo lá e tal. Então quem ainda não tem autógrafo, quem não pôde ir nessas últimas eventos aí, vai ter na Saraiva, então, do Norte Shopping, porque a gente fez alguns eventos de lançamento do Universo Expandido no Rio, só que foi um evento para cada capital. E no Rio a gente queria fazer uma na Zona Sul, outra na Zona Norte, acabamos fazendo na Zona Sul e já estávamos devendo esse evento na Zona Norte. Então, vou fazer então esse evento Norte Shopping, Saraiva do Norte Shopping, dia 1º de julho, é um sábado. Depois aí de julho, né, vou passar julho inteiro aí trabalhando. E em agosto eu vou estar numa feira, que dizem que é uma feira muito bacana, Thiago, em Jaguará do Sul, que é em Santa Catarina. Então, assim, o Brasil, eu acho que isso está sendo bem legal, porque a Flip, né, ela deu um pouco essa ideia pra galera de fazer eventos fora dos grandes centros, em cidades históricas, como eu já tive, por exemplo, em Araxá, já tive em Cachoeira, na Bahia. Então tem várias feiras, né, de literatura que estão sendo ambientadas, então, nessas cidades do interior, cidades históricas e tal. Então, no dia 11 de agosto, então, às 19 horas, eu vou estar lá na Feira do Livro de Jaguará do Sul, Santa Catarina, próximo ali de Florianópolis, próximo de Joinville, todos estão convidados aí. E em agosto também, Thiago, eu aceitei a convite aí de São Paulo para participar de um projeto que é muito maneiro, chama Viagem Literária. Esse projeto... eu vi esse projeto já, muito legal a ideia, né, cara? Então, é legal pra caralho, assim, os autores vão só em cidades do interior, não passam nem perto da capital, vão em cidades do interior e vão a bibliotecas fazer bate-papos, assinatura e tal. Então, olha só, depois eu coloco os lugares direitinho no blog, onde é que vai ser, assim, as bibliotecas e tal, mas só pra galera se ligar aqui, ó, eu vou estar em Franca, no dia 21 de agosto, vou estar em Salles Oliveira, 22 de agosto, Mococa, 23 de agosto, Vargem Grande do Sul, 24 de agosto, Santa Cruz das Palmeiras, 24 de agosto também, né? Pô, que legal, oportunidade dessa galera te conhecer, né, cara? Esses locais ficam bem longe das capitais, né? Então esse pessoal te ver é bem difícil, né, cara? Vim pra cá. Mas, pô, puta oportunidade legal. Sem dúvida, cara. Eu fui convidado aí, achei super bacana aí a ideia. Muito então vou estar nessas cidades aí. Aqui no recado estão falando bem rápido, galera. Pra vocês se ligarem mesmo, é só vocês irem lá ou na agenda do blog do Filosofia Nerd, ou então no Facebook lá em eventos, facebook.com/EduardoSpor/eventos, que lá você encontra tudo e tal. Então estão todos convidados aí. Ainda não sei como é que vai ser a Bienal, provavelmente eu irei, mas aí não tem nada combinado e aviso pra galera assim que tá tudo certo, beleza? Vamos esperar. Que legal, legal, cara. Uns eventos bem legais mesmo. Cara, puta então oportunidade assim, legal, assim, pra quem mora mais afastado dos centros, né, cara? Tirando esse evento que vai ser na Zona Norte do Rio, tirando esse evento, todos os outros aí que eu já fechei, que eu vou fechar mais, mas que eu já fechei, são eventos de cidade interior, porque eu acho um barato isso, né, cara? Porra, muito legal mesmo. Todos entrada franca, então, por favor, galera, compareçam lá e espero por vocês. Beleza? Beleza, Dudu. Então vamos lá pro programa, não? Vamos lá, cara, vamos bater esse papo, ficou muito legal. Beleza, vamos nessa. Ô, Thiago, antes pra gente aquecer aqui, fazer um aquecimento, já que o pessoal gosta de tudo, a gente podia perguntar pra galera aí, começando pela Nicole, né, a experiência dela. Acho que a galera gosta de escutar isso, né, gosta de escutar as experiências pessoais aqui. Sempre quando a gente faz o programa, a gente pergunta como é que você conheceu, tal, etc. Então eu vou perguntar aí pra Nicole qual foi aí o primeiro contato que ela teve com a RPG, como é que foi isso, que nem eu sei, gostaria de saber. Pois é, então, o meu primeiro contato com RPG foi, como de bastante gente, com o D&D, primariamente com as caixinhas, né, do D&D básico. A caixa vermelha, que é a clássica que todo mundo começava, mas na verdade os meus pais compraram pra gente as 5 caixas, que talvez as pessoas não lembrem que havia 5 caixas, que era pra você ter uma progressão. Tinha a caixa vermelha, a caixa azul, até terminar na caixa dourada, que era a última, que era o Epic Level praticamente. Mas a gente não começou jogando assim. A gente começou jogando D&D, mas não assim. O meu irmão começou jogando com o pessoal da escola, inclusive vários veteranos do RPG carioca, pessoal da Laga de Prata, etc. Também estudavam com meu irmão, que estudou no São Bento, que é um colégio só de meninos, bem famoso no Rio. E ele começou a jogar RPG na escola com os amigos dele do colégio. Um dia eles jogaram lá em casa, eu meio que assisti eles jogando, e resolvi que queria participar do negócio. Aí eu perguntei pro meu irmão, posso jogar com vocês da próxima vez? E obviamente, irmão mais velho, com a irmã mais nova pentelha, querendo encher o saco. Claro que não, ele falou. E eu obviamente usei a ferramenta básica de toda irmã mais nova, que é correr pra minha mãe chorando. E falar, mãe, ele não quer me deixar jogar. Quantos anos tu tinha,
Nicole? Você lembra? Simplesmente, eu tinha 9 anos de idade. Nossa. O mais engraçado, na verdade, foi que, é claro, minha mãe falou, usando a velha chantagem emocional, que se o meu irmão não quisesse me levar no próximo jogo, ele não jogava. Então, obviamente, ele não teve muita opção. Felizmente, pra mim, o mestre, na época, que era um dos colegas dele de escola, não teve problema com isso e eu comecei a jogar com eles. E desde então, eu nunca parei. Como eu sou velha, fazem 30 anos esse ano. Olha que bonito! 30 anos. Pois é, então foi assim que eu comecei. Desde então nunca mais parei. Eu tive uma época meio que depois que eu vim pra cá, pra Inglaterra, a única pessoa que eu conheci em Londres, na verdade, quando eu me mudei pra cá, foi alguém que eu conheci num evento de RPG no Brasil ainda. E eu meio que me juntei ao grupo de RPG dele. Então eu nunca parei de jogar. Leonel. Então, cara, eu achava que eu era veterano até eu vi a história da Nicole. E daí eu cheguei à conclusão que eu sou apenas um novato. Eu comecei a jogar em 92. Eu tinha 13 anos. Era com o GURPS, cara. Pra quem não sabe, GURPS chegou a ser o sistema mais jogado do Brasil, porque praticamente não tinha opções aqui no Brasil. A gente tinha D&D em português de Portugal, que era difícil de conseguir. Cara, aventuras fantásticas, e eu acho que era isso. E o próprio GURPS. Nos anos 80, o GURPS era super mainstream globalmente, não só no Brasil. O GURPS dominou o Brasil, eu acho, no início dos anos 90. Como as pessoas achavam estranho o próprio AD&D, que era com classes, assim, achavam muito mais natural o sistema do GURPS, que era com pontos. Mas enfim, cara, eu e um amigo meu do colégio, a gente se interessou por RPG mais ou menos ao mesmo tempo, porque na época tinha, assim, tu via uma reportagem na Veja, sabe, uma pequena reportagem de uma página sobre RPG. Daí aparecia uma reportagem no Jornal da Cidade, assim, sobre RPG. Então era uma coisa que tava começando a surgir. E a gente se interessou e os dois compramos o GURPS e era impossível de entender aquelas regras. Olha, eu sei que muita gente ama GURPS e eu sou muito grato ao GURPS por ter me apresentado RPG, mas, cara, para 2 guris de 13 anos, aquelas regras eram completamente incompreensíveis. E tava em português, né? Tava em português. Sim, o livro era muito bizarro, né? Era um livro grande, enorme, assim. Sabe por que era grande, cabeção, né? Sabe por quê, né? Pro pessoal não poder xerocar. Exatamente. A galera não poder xerocar no A4, né? Ele era mais comprido, né? Não é isso? Era. Sim, não era num formato padrão de livro, cara. Conheci um cara que xerocava o GURPS, e aí, cara, ele incluía embaixo, assim, colava uma parada e escrevia o que tinha faltava ali embaixo, cara. Quando era regra importante, né? Quando era, assim, tipo, algum comentário, ele não incluía, mas às vezes ele incluía lá embaixo. E o GURPS, só falando aqui, era engraçado porque tinha, assim, um perfil, só te interrompendo, né, porque eu acho isso engraçado, tinha um perfil da galera que jogava GURPS, né? Então, por exemplo, quando você joga o AD&D e tal, você começa a balancear lá os seus atributos, né? O cara geralmente não tem uma força e o carisma 10, não tem nada muito mais baixo que isso. No GURPS você podia pegar os pontos e você podia colocar 1 e, sei lá, 20, 30, que seja. E aí, cara, isso em GURPS Super era um problema, que tinha um amigo meu que fez lá, não, o cara não tinha nada de destreza e tinha acho que 50 de força, então ele era uma meba gigante, cara. Então, ele era... E Super você podia fazer isso, né, cara? Era uma meba que se... Não, e no GURPS tinha essas bizarrices. Eu me lembro de um amigo meu que ele só jogava de Goblin Mago. Porque tu podia pegar a penalidade em força e botar tua força lá, sei lá, força mínima. O cara mal conseguia se levantar do chão. Mas ele tinha inteligência no máximo. E daí as magias ficaram tudo mais baratas. Ele era super Goblin Mago, mesmo no início do show. Foda. Mas daí, cara, a gente começou a jogar GURPS, não entendia direito as regras, usava tudo errado, completamente. E nenhum dos dois queria ser mestre. Então a gente meio que demorou um tempão pra realmente começar uma campanha. O primeiro personagem que eu fiz de GURPS eu tenho até hoje, mas eu nunca joguei com ele. Eu fui jogar com o meu segundo personagem quando a gente inventou de fazer uma campanha de super vilões, sendo que nem existiu o GURPS Supers em português ainda. A gente não vamos fazer uma campanha de super vilões, daí inventamos da cabeça as regras de superpoderes, que claro, ficou completamente desbalanceado, mas na época a gente não dava a menor bola pra isso. E daí foi a primeira campanha que a gente realmente jogou. E depois eu joguei muito GURPS Cyberpunk, cara, que era um livro... era um livro bom, o GURPS Cyberpunk. Tinha muita coisa, era muito completo, tinha muita ideia, então isso aí a gente jogou algumas campanhas. Eu vou te dizer que umas 3 ou 4 campanhas a gente jogou até largar o GURPS de vez. O GURPS Cyberpunk, ele ficou mais famoso do que o Cyberpunk 2020, que era original, né? Que foi lançado também pela Devir, mas o GURPS Cyberpunk eu acho que foi mais sucesso até que o próprio... Que o Cyberpunk 2020, ele tinha as regras bem mais difíceis, né? Era um sistema próprio tal e tudo, mas realmente o GURPS Cyberpunk o pessoal falava muito sobre isso. O GURPS Cyberpunk teve uma mídia em cima dele também, que os caras
o FBI invadiu a Steve Jackson e prendeu o livro antes. Sério, cara? Tem toda uma história vinha num selo na capa, o livro caçado pelo FBI. Isso mesmo. Alguma coisa eu lembro assim. disso, cara. Eu tenho o GURPS Cyberpunk original em inglês e tá na capa dele. É bem bacana. Que marketing fudido dos caras, né, cara? E tu, André, qual foi o teu primeiro contato com RPG, cara? Cara, eu comecei em 91, mas eu tinha já 19 anos, então, porque ajuda aí a ser mais coroa. Aliás, eu nasci no mesmo dia que a Nicole, né? No melhor dia do ano. Melhor dia do ano. 24 de agosto, o dia que só os machos de verdade podem nascer, entendeu? Exatamente. Porque aguentam a pilha de nascer no dia 24. Enfim, eu comecei em 91, mas eu comecei com o obscuro. Elric de Meune Bonner. Eu comecei com o sistema da Chaosium, que é porcentagem, né? Porque eu tinha lido aquele gibi que saiu da Abril aqui, do Marinheiro no Navegante dos Mares do Destino, que na verdade é o segundo livro do Elric, do Michael Moorcock, adaptado para quadrinhos, e esse saiu pela editora Globo. E acho que eu encontrei ou na Gibimania ou lá na Leonardo da Vinci o RPG do Elric. E aí eu comprei, porque eu queria saber mais do mundo e tudo mais e tal, e queria... Sim, eu já tava namorando a ideia de RPG por saber o que era, desde mais ou menos do ET, né? Da cena clássica lá do ET, dele jogando. Eu queria ter contato com esse jogo, mas nunca que encontrava no Brasil. Aí comecei a encontrar na Leonardo da Vinci, por isso que até eu e Eduardo fizemos uma palestra sobre RPG e literatura fantástica lá na Leonardo da Vinci, algum dia desse aí atrás. Entre comprar o D&D ou qualquer coisa, eu resolvi comprar o do Elric. E aí eu arrumei um grupinho que queria jogar e tudo mais e tal, mas não durou muito e eu comprei o GURPS americano, a capa preta, um ano antes de sair aqui no Brasil, né? A capa preta com aquelas bolhas no espaço, com um cavaleiro medieval, com um astronauta e com um mago, sabe? Pra mostrar que ele era um cara, um cowboy, eu acho, pra mostrar que ele era genérico, né? Que afinal de contas o GURPS significa generic, não é isso? Universal. Eu lembro que eu tava na faculdade e eu já começava a escrever em fanzine, alguma coisa assim, até começando a puxar esse lance de jornalismo nerd em 91, né? Em fanzine, ou tentar escrever num jornal, qualquer coisa. E eu lembro que a primeira matéria que eu fiz, assim, com alguma repercussão, foi sobre RPG e foi sobre o GURPS. E eu lembro como é que eu abria. GURPS não é um arroto, entendeu? Era assim, era o meu... GURPS é um jogo, não é um arroto, entendeu? Era o meu nariz de cera ali pra começar a matéria. Então comecei em 91 com Stormbringer, era o nome do RPG do Elric. Depois virou Elric, depois virou Dragon Lords of Meune Bonner. Mas a primeira edição é Stormbringer com uma exclamação, eu acho, da Chaosium, que é a mesma do Call of Cthulhu, né? Se eu não me engano. Então o sistema também era parecido, tudo por percentagem. Então, curiosamente, eu comecei com o Obscuro, fui pro GURPS, e aí ainda joguei segunda edição de D&D com o grupo que viria a ser meu grupo até hoje, que a gente joga toda semana. As mesmas pessoas, desde pelo menos 92. 91 eu joguei com uma galera, 92 eu firmei com esse povo que joga há 25 anos comigo. É isso. Maneiro, cara. Só finalizando aqui, 24 de agosto, sabe quem também faz aniversário nesse dia? Nosso amigo Paulo Coelho aí. Paulo Coelho, exatamente. Isso aí, pô. Como a gente disse, só os bons. E, claro, Steve Guttenberg, de Loucademia de Polícia, superior a todos os presentes aqui, é claro. Né? Um diamante. Ele embarangou pra caramba. Jamais. Ele era galã, né, naquela época, enfim, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Thiago, você agora, meu amigo. Thiago Cabelo, vai escapar não. Cara, eu comecei a jogar com o GURPS também, já traduzido, o do Cabeção lá. Na escola também, cara. GURPS Cabeção, gostei. GURPS Cabeção. Que era o grandão com uma cabeça rosa. Roxa. Foi assim, na verdade. Tinha uma molecada, uns nerdzinhos da minha turma. Eu sempre fui do fundão, cara, que zoava os nerds. Aí, os moleques sempre, iam pra biblioteca na hora do recreio. Aí eu, caralho, um dia eu fui do nada. Que tá fazendo? Um brother meu falou, cara, os caras tão jogando um jogo que é mó legal, velho. Eu falei, como assim, cara? Não, pô, é um jogo mó legal, vamos lá. Aí eu fui lá ver qual é que era. Caraca, cara, eu cheguei, falei, pô, deixa eu jogar isso aí. Aí os moleques falaram, não sei o que, tu vai zoar, pá, não sei o que. Eu falei, não vou, cara, quero jogar mesmo e tal. Aí eu comecei, aí ele falou, não, fica vendo primeiro. Aí eu fiquei vendo, acho que era o GURPS Fantasy. Cara, mas na hora eu falei, eu quero jogar isso aí agora, velho. Pode parar aí, vou montar meu personagem. Aí passamos uns 3 recreios, uns 3 dias seguidos pra montar o personagem de GURPS, que demorava mais ou menos isso. Uns 4, 5 dias pra tu montar. Aí eu montei... É porque tu não fez de Rollmaster. Rollmaster levava 3 semanas e meia. Cara, eu montei só pelo GURPS Veículos. Eu levei 3 dias pra bolar o caça do meu piloto.
Tá, de Star Wars, que eu tentei jogar Star Wars via GURPS, eu levei 3 dias de conta pra montar um transporte, não era um caça, tipo uma Millennium Falcon. Muita disposição. Muita, né? Enfim. Não, então, eu tenho certeza que a galera que gosta de GURPS vai apavorar a gente, porque eu já percebi que ninguém aqui lá... Foi o que o Caldela falou, cara, eu sou muito grato ao GURPS, mas hoje eu não consigo nem passar perto dele. Aí depois de GURPS eu joguei o Tagmar, foi feito por uma galera aí do Rio até. Sim, Igor Moraes, da cara, GSA. Muito Conheço legal. Ele, é mesmo? Então, eu joguei mó cara o Tagmar. Foi meu primeiro contato com... Porque assim, o GURPS Fantasy... Como é que o Tagmar fala nisso? Cara, ele puxa bastante do D&D. Assim, mas tem uma tabela, ele é uma mistura, acho que D&D com Rolemaster, cara. Era uma versão, o Igor vai me perdoar, mas é uma versão aguada dos dois, entendeu? Pra ser, pegou uma coisa dali, uma coisa de acolá, mudou uma matemática ali pra não sofrer um processinho e tudo mais e tal, mas mais aguado, mais simples, em português, né? Exato. Fácil de achar. Sim, não, super bacana, iniciativa do cacete. O negócio era uma caixa, assim, eu lembro que foi um dos amigos nossos que tinha ido pra São Paulo com o pai dele, aí acho que parece fazer na Devir e compraram. Aí ele chegou na escola, foi mó fuzuê e começou a jogar. E cara, eu sempre lia e queria jogar o D&D. Só que eu não conhecia ninguém que jogava, cara. Era o top, né? Exato. Era. Só que, velho, aqui incrível, ninguém jogava essa porra aqui. Aí do nada, depois de uma cara, fizeram uma associação aqui em Santos, aí eu fui lá e tinha um pessoal que jogava D&D. Aí pronto, aí eu comecei a jogar D&D, aí vieram meus brothers até hoje, né, cara? Tanto é que quem mestrava pra gente era o Fábio, Dudu, que tu conhece, do BHR. Fábio. Ele mestrava, ele gosta de falar, hein, cara? Porra, cara, ele mestrava Alcadim, cara. Foi a campanha mais longa que eu joguei, foi muito legal. Maneiro, tu falou, Dudu? Já falou isso legal. Cara, assim, eu comecei a jogar RPG, foi com o Andrés, a galera... Foi assim, cara, era época do colégio e eu sempre ficava tradicionalmente em recuperação, né? É até engraçado, porque os adultos sempre perguntavam, inclusive esse podcast, assim, você que tá achando, não deixa o seu filho escutar isso. É o seguinte, todo mundo falava, pô, mas se você não estudou durante o ano, tu vai estudar nas férias. Claro, as férias são só 2, 3 meses. O ano é o ano inteiro. Cara, é claro que eu não vou estudar durante o ano. É muito mais lógico tu ficar de recuperação, pô. Tu vai passar igual a todo mundo. Eu sempre segui essa filosofia, cara. Eu passava igual a todo mundo. Cara. Eu zoava o ano inteiro, só estudava 2 meses, cara. Porra. Isso aí, cara. Isso aí. Tamo junto, Cabela. Não aceitem o exemplo desses rapazes. Sigam o meu exemplo de CDF, que sempre passava direto em tudo. Não sigam o exemplo deles. Pode continuar. Eu vou pegar os meus boletins todos azuis aqui, o meu quadro de honra com o meu nome, entendeu? Virginianos do dia 24 aqui, vamos explicar como é que faz. Mas, não, assim, ó, tem o caminho do meio, vocês não estão entendendo. Estuda no último dia. Fica desesperado, estuda no último dia, nos 2 dias anteriores que tu passa, cara. Daí não precisa. Não precisa nem nas férias, nem no ano todo. Aí como é que tu vai decorar as paradas do último dia, cara? Tem que fazer cola, cara. Ah, não, cara, tu decora. Depois, tu esquece 5 minutos depois da prova, mas tu decora. Eu fazia isso mesmo. Era 3 dias antes, uma memória prodigiosa ainda, né? Se eu guardava a formação dos Vingadores, os X-Men da época, eu não ia gravar aquelas fórmulas pra esquecer 3 dias depois? Claro que sim, tranquilo. Cara, eu não gravava fórmula porque eu tenho inteligência 12, diferentemente de vocês, que certamente tem inteligência maior. A minha era 12 é o que? High, né? Apesar de o 10 é média, 12 é high e eu sei que tem 14 pra cima aí, mas eu sou o mais fraco da galera. Tô contigo. Eu não decorava a fórmula, então eu vou até pedir desculpa mais uma vez, não entregue esse podcast pros seus filhos. Eu nunca colei de ninguém, assim, amigo meu, etc. Nunca colei de ninguém. Agora, eu era apto às colas, as pequenininhas colas, aquelas que você escrevia num papelzinho do tamanho do teu dedo, sabe? Não via problema nisso, porque à medida que você vai fazendo a cola, você fica tão nervoso que tu acaba decorando a parada. Exato, né? Então, exato. Fazia... Mas assim, o que eu colava era só fórmula, cara, que a parada aqui não... Porra, é ridículo, né? E aí eu fazia essas colas. Eu, inclusive, uma vez eu comi uma cola, cara, porque quando eu tava vendo... É sério. O professor chegando. Eu botava no estojo. E aí, quando eu tava vendo, cara, a professora tava fazendo a inspeção, ela tava na carteira de trás. E não ia dar tempo de jogar no chão. Então, mesmo, peguei a cola, cara, na boca, não tinha como cuspir, engolir o papel até hoje. Então, isso aí, não sei nem porque eu tava falando isso, mas aí tinha recuperação, e aí fiquei em recuperação e tal. E na recuperação, você só fazia as matérias nos horários que eram
daquela aula. Por exemplo, você tem o dia inteiro de aula, a aula de matemática era no terceiro tempo. Então, você só ia para ter aquele terceiro tempo, poderia voltar pro colégio, se tivesse uma outra aula depois e tudo, era mais ou menos assim. E nesse meio tempo, a gente ia pra casa do Andrés, que todos vocês conhecem, e lá a galera tava começando a jogar e tal. Uma vez eu vi um primeiro jogo lá, que era de Dungeons and Dragons, aquele Rule Cyclopedia, que foi o primeiro que eu joguei. E aí, certa vez, eu acabei jogando, me deram o personagem Bárbara lá e tudo. Eu tinha que sair fora, ia pra casa do meu pai, e a galera fez uma espécie de uma arena. Eu morri, e na hora eu fiquei meio puto e tal, etc. Mas à medida que eu fui dali da casa do Andrés até a casa do meu pai, cara, eu fui imaginando aquilo. Então, a primeira vez que um jogo me fazia imaginar de eu estar vivendo aquela situação. Então eu falei, puxa, isso é legal, bacana. Só que eu imaginava tanto que eu acabei tendo mais vontade de mestrar. Sempre gostei de mestrar mais. E aí não tinha os livros. E aí comecei, cara, a criar sistemas de RPG. Peguei um papel ao maço, criei primeiro um sistema de RPG de Star Wars lá, que era baseado nos meus action figures. Você jogava lá 3D6 e tal, e acabava, e caía lá um personagem. Você não fazia, você jogava 3D6 e caía lá o Ewok, que eu tinha lá. O cara pegava o Ewok, pegava o Bib Fortuna, pegava não sei o quê. E no começo era mais ou menos um jogo de arena, e depois foi virando uma coisa meio RPG, etc, e jogava as armas também. E aí que eu continuei jogando com o Andrés várias vezes aí, e joguei com outros grupos e tal, mas a primeira coisa que eu joguei foi D&D, depois Star Wars, esse sistema que eu criei. Cara, e acabei gostando pra caramba do jogo. Era uma maneira de eu colocar as minhas ideias, eu acho que o Leonel, que é o autor, o Gordirro também, eu acho que o RPG, talvez, no meu caso, foi isso, né? A oportunidade de você ter uma ideia pra uma história e poder colocar ela pra ser testada, pra ser jogada, pra ser apreciada por outros imediatamente. Coisa que se você Nossa, a RPG é o melhor laboratório, né, cara? Melhor, sim, cara, melhor, total. Então, você vê a história funcionando na bacia de conto, né? Melhor escrever uma aventura do que um conto, né? Sim, exato. E era bacana. E foi assim que eu comecei, assim, a minha carreira. Depois joguei com uma galera. Nicole jogou comigo também. Pô, a Nicole foi engraçado que tinha um amigo nosso que falou, não, vou jogar e tal. Eu conheço uma garota que tá procurando um grupo de jogo aí, de Dragonlance e tal. Eu falei, beleza. Lembra, Nicole, disso? Lembro. Pô, a Nicole chegou lá em casa, a gente fez lá um background dela. Ela era uma Dragon Slayer, uma paladina Dragon Slayer. A campanha que jogamos durante muitos anos, né, Nicole? Acho que, sei lá, 5, 6 anos de Dragonlance. Foi muito maneiro. E acabei mestrando mais do que eu jogo, mas de qualquer maneira foi assim que eu comecei. Beleza, então. Vamos pro próximo bloco, cara. Vamos falar um pouco sobre um breve contexto histórico, cara. Como é que foi a história do RPG? Sabe, Dudu? Tu chegou a ler no livro lá do D&D? Então, não só eu sei como o Godinho que tá comigo também sabe bastante do que a gente vai falar. Rapidamente, por que eu resolvi incluir esse contexto histórico quando a gente fala dos RPGs obscuros, pra galera ter uma noção de quando cada um entra e em que época cada um entra, porque eu acho importante também contextualizar a coisa, né, o Thiago? Claro. E eu até tava lendo, até quero recomendar 2 livros muito bons, pra quem gosta de RPG tem que ler esses 2 livros, são excelentes. É um livro que se chama Todos os traduzidos em português, são recentes, você encontra em qualquer livraria, física ou virtual. O primeiro, que chama Impérios da Imaginação, é da editora Leia, e o segundo, Dados e Homens, que é da editora Record. São 2 livros maravilhosos que contam a história do RPG, como é que foram os criadores e tal. E esses livros são... Porque os caras, a gente às vezes ouve de orelhada, né, Thiago? Mas, de qualquer maneira, esses livros, os caras são jornalistas, foram lá pesquisar, foram até as ruínas da TSR e tal. Então, esses livros são bacanas. Então, nos anos 70, né, cara? O primeiro RPG D&D foi publicado em 74, né, cara? Por quase os anos 70 todos, o D&D dominou aí essa parte de RPG, sem ter... Tinha alguns concorrentes, mas sem ter muitos. Tinham uns outros que acabaram aparecendo, Dungeons and Trolls, né, o Godinho? E só de lembrar que chegou a virar desenho animado, né? O nosso Caverna do Dragão é Dungeons and Dragons, é o desenho da marca, tá lá a marca da TSR, o logotipo é o mesmo da caixa, entendeu? Sabe, um desenho de 82 em horário Saturday Morning, né? Aquele desenho do sábado de manhã, que é o horário nobre, era o horário nobre de desenho na época no canal aberto americano. Quer dizer, você vê o tamanho que o hobby, que um joguinho pequeno, né, em 74, que nasceu num núcleo só de wargamers, né, na verdade nasceu na junção de vários clubes de jogos, cara, coisa assim, sei lá, que você veria hoje num ginásio, assim, sabe, num clube tipo Sesc, sabe, que você veria lá umas mesas com os caras esquisitos. Por exemplo, aqui no Rio, né, e em outros lugares tem muito, por exemplo, encontro de modelismo, encontro de coisa nesse
nesses lugares. Imagina que disso saiu o RPG, né? Desses encontros, assim, em ginásio, em Sesc, em lanchonete, sabe? Em escola, sabe? Surgiu o RPG de uma galera que jogava Wargame, que na verdade é um jogo de simulação de batalhas históricas, né? Que aí depois um dos malucos lá, dois dos malucos, Gary Gygax e o Dave Arneson, resolveram incluir figuras, personagens individuais dentro desse jogo de unidades militares, e aí pra encurtar, nasceu o RPG, que aí cada um jogava com um personagem, não com uma unidade militar, né? Isso, e aí o RPG, o D&D e alguns outros jogos da TSR, eles dominaram o mercado. Tinha alguns outros, como eu falei, Tunnels and Trolls e tal, mas eles dominaram o mercado durante os anos 70. E foi então, os anos 80, que já começa a arranhar um pouco aí com a nossa história, que teve, como o Godinho falou aí, o desenho, né, desenho animado, Caverna do Dragão. E outra coisa que aconteceu nos anos 80, que foi essencial aí, foi a polêmica toda que teve de que o RPG estimulava as crianças a cometerem suicídio, a fugirem de casa, a satanismo, então essa coisa toda que começou a existir por causa de um maluco que desapareceu primeiro, né? E foi uma coisa totalmente sensacionalista. Isso acabou, por incrível que pareça, dando uma notoriedade fabulosa ao jogo, né? E acabou que nos anos 80... com o Tom Hanks. Exato. Sim, é baseado nessa história. Filme horrível, por sinal, não assistam. É uma telefilme, na verdade. É um telefilme que fez foi sucesso de audiência na época, coisas que acontecem, e pegou muito mal pro hobby, né? Por isso que o D&D, na sua segunda edição, ele tirou tudo que parecia mais citação satânica, ou coisa que envolvesse muito coisa macabra, né? E virou só mais, assim, realmente alta fantasia, de bater em troll. Os demônios mudaram um pouco de nome, não eram demônios exatamente bíblicos, né? Porque o nosso homem do alto clericato angélico pode explicar melhor, né? O homem que também vai ao inferno e volta pode explicar essa coisa melhor pra gente. Não, isso aí, você tem razão. E aí, o que aconteceu? Os anos 80 acabou que teve essa coisa toda. O jogo ficou famoso, como você falou, apareceu no ET, né? Tem o Caverna do Dragão, o desenho, tudo. Então, o jogo nos anos 80, ele cresceu muito, e outras empresas, inúmeras empresas e tal, começaram a replicar essa ideia do jogo. Uma das que replicou foi a Iron Chrome, né, que foi a que fez o Rollmaster, mais baseado com os direitos do Tolkien e tal. É coisa que o D&D não tinha, inclusive tomou alguns processos, inclusive, por incluir sugestões de que aquilo poderia estar no universo da Terra-média e tal. Então, a Iron Chrome acabou pegando essa ideia e incluindo com o Rollmaster e tudo, e outros RPGs acabaram aparecendo. Então, os anos 80, por que eu tô falando isso? Porque vai ser a maioria dos RPGs que a gente já fala aqui, essa chamada a Era de Ouro do RPG, ou a Era dos Sistemas. Foi onde você teve o mercado, cara, inundado por 1 trilhão de sistemas. Era essa época, por exemplo, o próprio GURPS. Então, os anos 80, a gente chama aí de Era dos Sistemas, ou Era de Ouro do RPG, que foi a época justamente onde o mercado foi inundado por, não vou dizer nem dezenas, vou dizer centenas de jogos e sistemas, e muitos dos que a gente vai falar, os RPGs obscuros, veio daí. Agora, você vê como é que uma coisa sobe e desce, né? Porque teve muitos, né? O Rollmaster era um exemplo disso. Cara, que queriam pegar as regras do Dungeons & Dragons e transformar numa coisa super especializada, com mais regra, tudo. E essa profusão de regra acabou gerando... nos anos 90 aí, com a chegada dos livros da White Wolf, Vampire, Werewolf, Mage, que a gente já falou, inclusive tem um podcast inteiro sobre isso, um desconstruído inteiro sobre isso, né, Thiago? Em que a gente fala sobre eles, e eles vieram justamente contra isso, né? Dizer que agora você não precisa de regra, se você quer assim, você não usa regra no teu jogo, o mestre é que vai decidir. Então os anos 90 foram dominados por essa coisa de que, não, agora temos jogos de roleplay. Não queremos mais regra e tal. Até mais porque o D&D foi meio que depreciado por algumas pessoas, né, cara? Mas o curioso foi o seguinte, o curioso foi que nos anos 2000, o Vampire, que eu adoro, a gente já fala pra caramba dele, acabou também entrando em decadência. A minha análise pode estar errada, talvez seja pelo fato de que o Vampire, o Werewolf, eles têm um cenário ali bastante característico. Enquanto, por exemplo, um Forgotten Realms, né, mesmo mundo de D&D, você pode no Forgotten jogar o que você quiser. Você pode jogar terror, pode jogar invasão alienígena, bota uns Spelljammer, joga uns Mind Flayers aí, pronto, virou invasão alienígena. Você pode jogar o que você quiser dentro dos mundos do D&D por causa da magia e tal. E aí nos anos 2000 você tem a empresa que era a Wizards of the Coast, que era a poderosa empresa que tinha lá o direito do Magic the Gathering, que é um card game que também virou febre. Os caras ganharam muita grana nessa parada. E aí, como a Wizards, ela comprou o D&D e acabou publicando o D&D terceira edição, que foi na época uma revolução no sistema, né? Mudaram bastante coisa. Pô, você podia agora ter uma liberdade maior, você podia fazer
multiclasse, era um troço maravilhoso. Pra quem gostava, quem gosta, é muito bacana. Então, os anos 2000 aí, foi dominado aí pelo D&D terceira edição e pelo D20, que depois eles fizeram uma coisa que até é mais inovadora. Eles abriram o sistema, quer dizer, permitiram que qualquer um fizesse um RPG com as regras deles, né? Então, puta, isso foi retirado da informática, né, cara? Você pensa que, por exemplo, o Android é um sistema aberto, é open source, né? Quando o nego fez isso para RPG, era também o incipiente, era o nascimento incipiente dessa coisa da tecnologia open source. Não, usa o Java aí, tá aberto, sabe? O Windows vai ficar também liberado, Google, enfim, veio pra abrir, não, faz tudo com o nosso sistema. É o que fortalece, né, cara? Quantas micro editoras caseiras e DMs passaram a viver até de lançar aventurinha pro D20, né? De repente dominou o mercado na época, né, cara? Sim, essa foi a grande sacada, na verdade, né, cara? O D&D se fortaleceu muito justamente por estar aberto. Muitos sistemas, até dos anos 80, do início dos anos 90, fizeram versão pra D20. O que eu citei, né? O Melniboné, o Dragon Lords of Melniboné é da Chaosium e é o velho Stormbringer pra D20, sabe? Quem não sabia? Eu tenho os dois aqui, o Dragon Lords of Melniboné é D20, sabe? Com classe, com tudo dentro da coisa do 3.0. Star Wars veio pra D20, entendeu? Tudo a Wizards lançou o Modern, o D20 Modern, que era meio que um GURPS D20, entendeu? Pra você jogar coisas modernas, espionagem, sabe? Ninjas, essas coisas todas, entendeu? Até futuro, né? Tinha até o Call of Cthulhu D20. Não, pois é, porque a Chaosium fez a mesma coisa com o Melniboné e fez a mesma coisa com o Call of Cthulhu, que eram só as duas grandes franquias, né? Exatamente, que era uma coisa que parecia que não ia dar certo, né? Porque o D20 prima por personagens poderosos, o Call of Cthulhu justamente por personagens indefesos. Mas, cara, tem muita coisa boa no Call of Cthulhu D20. E a principal coisa é que tu não precisa aprender um sistema novo só pra usar a mitologia do Lovecraft no teu jogo, né? A gente até usou o Call of Cthulhu D20 pro Nerdcast RPG, esse último agora. Ficou bem foda. Ô, Leonel, posso te falar uma coisa, cara? Eu comecei a mestrar Call of Cthulhu porque só pra D20, cara. Eu te dizia, cara, porque eu já tava exausto de aprender regras novas, né? Então já foi recente, né? Depois dos anos 2000. Aí quando eu vi que ia ser pro D20, poxa, legal, já jogava, comprei pra começar a mestrar. Então pra mim foi excelente, cara. E lá na Jambô, Leonel, como é que foi como é que vocês receberam essa notícia com a Tormenta, cara? Então, a Jambô foi uma editora que nasceu por causa da Era D20. No início dos anos 2000, a gente tinha muitas editoras pipocando no país, porque tu podia fazer produtos pro D20, né? Que nem alguém falou que muita gente começou a publicar aventura pequena, cenário pequeno. E a Jambô já era uma livraria em Porto Alegre. E ela virou uma editora, começando com um livro que o nome era Backdrops, que era pequenos cenários pra D20. Então, cada 2 páginas tinha um mapa quadriculado, assim, pra tu botar miniatura, e uma descrição com algumas regras, digamos, tinha um mercado. Daí tinha uma regra pra perseguição dentro do mercado e uma regra pra negociação dentro do mercado. E uma descrição. Isso foi, inclusive, a minha primeira tradução. Foi o primeiro livro da Jambô, é a primeira tradução que eu fiz. Tem vários erros que eu prefiro esquecer, mas enfim, né, eu era um tradutor novo. Cara, Mas você jogou esse jogo? Não, assim, a gente usou alguma coisa do Backdrops nas campanhas caseiras, assim, mas ia demorar um pouco até a Jambô publicar um cenário próprio. Daí os cenários que a Jambô publicou no início foram pra D20, foi o Reinos de Ferro e depois próprio Tormenta, né? Que começou como um cenário que era só publicado na revista Dragão Brasil. Então é um cenário que podia usar regras de outras pessoas, né? Porque na revista podia incluir material. Quando migrou para livros, eles passaram por alguns outros sistemas nacionais, mas a vontade dos autores originais era sempre fazer um mundo para AD&D. E daí quando a AD&D, segunda edição, virou D&D, que era aberto, foi publicado o Tormenta D20 e depois foi pra Jambô com uma nova edição. E hoje em dia, cara, existe o Tormenta RPG, que é baseado em D20 também. Então, até hoje, a gente tá trabalhando com o sistema D20, uma versão um pouco mais simplificada, com algumas coisas que a maior parte dos jogadores brasileiros não usa muito, a gente acabou deixando como regra opcional, como os famosos ataques de oportunidade, que é uma coisa que complica muito o combate. Chatinho, né? Chatinho pra caralho. A melhor coisa que teve da quinta edição foi acabar. Até tem isso na quinta edição, mas é diferente do que era na terceira. Ele simplificou. O ataque de oportunidade foi bem simplificado.
mas você ainda não perde a oportunidade de dar uma bifa em quem tá fugindo de você. Isso é sempre importante, que não tem essa história de arregar do combate na minha frente, não. Mas, Gordinho, isso já existia no AD&D mesmo, só que era um outro nome. Ele, no AD&D, ele falava, se você vira as costas e corre, tu toma um ataque. Não precisava nem ter o nome de oportunidade, isso já existia. É porque na terceira, o nego inventou, de aí, quando tu passava pela área, dava um pulo, aí tinha que, puta, sabe? Eu acho que complicava um pouco. Eu gosto mais de como é que é hoje em dia. Eu também, cara, também prefiro, eu acho muito mais simplificado. E se o mesmo em sistemas D20 que não tem ataque de oportunidade, cara, quiser botar uma regra do fujão apanha, eu acho bem mais fácil do que fazer toda a movimentação tática e tal. E aí, Thiago, aí o que aconteceu? Estamos aí nos anos 2000 e aí chegamos agora nos anos 2010. Na verdade, um pouquinho antes, né, que em 2008, então, aconteceu uma coisa que mexeu com o mercado de RPG aí, que você tinha lá o D&D 3.5, né, depois eles já atualizaram tudo, e aí os caras lançam, tava tudo indo bem pra caralho, porra, D20 fazendo sucesso do cacete, tudo, a terceira edição, a 3.5, puta, tava legal, tudo. Os caras inventaram de quebrar essa parada toda e criarem o D&D 4ª edição. É que, creio que decepcionou muitos jogadores antigos, né? Porque não é querer falar mal de nada, cada um tem sua opinião. Tenho certeza que muitas pessoas se divertiram jogando a 4ª edição, que aliás, a diversão independe do sistema também. No entanto, é um sistema que privilegia um pouco menos o roleplay, né? Uma coisa que eles mesmos falaram, estavam focados na nossa nova geração, que estava ligada ao MMORPG, essa turma dos jogos eletrônicos e tal. Mas a galera que joga, né, jogo de mesa, não tava muito nessa vibe. Então, foi um jogo que foi muito criticado na época. Acho que ele não resistiu. Talvez ele tenha a 4ª edição, será que morreu pelas críticas da galera ou pelo fracasso de vendas? O que vocês acham? Foi uma combinação dos dois, na verdade, porque eu vou dizer isso como fã de D&D desde sempre, há 30 anos, como eu posso reafirmar. 4ª edição, eu não comprei um livro, e eu sou colecionadora. Eu tenho livro de D&D desde 1ª edição até 5ª edição, 4ª edição eu não tenho um. Junto-me a Nicole nessas mesmas palavras, eu não tenho um livro da 4ª edição, até teria o Draw of the o Menzoberranzan da 4ª edição, é muito bom porque é muito background e é um dos melhores reescrituras do background de Menzoberranzan, melhor até do que o Draw of the Underdark, que é da 2ª edição, que eu também tenho aqui. Mas esse da 4ª edição saiu muito bom, mas é mais background. Então, digamos assim, não é... Tudo bem, tem as classezinhas lá remodificadas e tal, mas não é pra você sair jogando, entendeu? É só pra saber o nome das casas e alianças, área de Menzoberranzan, mas só isso, sabe? Basicamente. Daniel, tua opinião, cara. Tu que é da área. Então, o grande problema que eu vejo na 4ª edição é assim, vocês falaram antes que começaram a jogar RPG pra contar suas histórias. Eu também, e eu acho que muita gente também. E a 4ª edição, eles tinham uma filosofia que era o seguinte, o mestre era pra ser quase opcional. Porque se tu for ver, assim, as regras, elas não exigem interpretação nenhuma. O jogo, assim, boa parte do jogo é realmente um jogo de miniaturas, de tabuleiro. As próprias classes, a progressão das classes já diz o que vai acontecer na história. Então, por exemplo, eu posso escolher na 4ª edição o meu destino épico, que significa que eu escolho o que vai acontecer na campanha. Se eu escolho o destino épico semideus, quer dizer que na campanha eu vou me tornar um semideus. E daí tu escolhe destino épico, sei lá, rei, tu vai te tornar um rei, independente do que o mestre queira. Então... Eu de sacanagem ia escolher destino épico mendigo. Eu de sacanagem. Foda-se, vira aí, mestre. Daí, cara, assim, o pessoal da Wizards, da Hasbro, na verdade, agora, né, deu uma entrevista nos dias finais da 4ª edição, falando que a proposta deles era assim, mestrar é muito difícil, ninguém tem tempo pra ler esse monte de livro, ninguém tem tempo pra criar aventura, então vamos fazer assim, o mestre é opcional, sabe? O importante é tu mover o boneco, a peça, E assim, cara, não é por isso que as pessoas jogam RPG. Pra isso tem videogame, tem jogo de tabuleiro, tem wargame, que são, cara, passatempos muito legais, mas não são RPG. Então eu acho que E o pior foi esse contraste de logo D&D, né, cara? Que é o bastião do RPG mundial, né, cara? Fazer um troço desse, né, cara? A Wizards estava com os problemas financeiros, né? Resolveu investir na linha de miniaturas pesado, né? Ela tinha já um jogo de miniaturas que nunca bombou muito, mas sempre tinha 2 coleções ao ano, pelo menos, né? O D&D Miniatures tinha até um suplemento de 3ª edição pra jogar com as miniaturas, com feats especiais também tirados, pra tentar fazer uma sinergia entre os 2 produtos, certo?
Aí, pra quarta edição, ela entrou em contato com a WizKids. A WizKids estava comendo o mercado com o HeroClix e com o Mage Knight, mas principalmente com o HeroClix. Aí eles fecharam um lance de uma nova linha de miniaturas e resolveram sinergizar, monetizar esses termos lá corporativos, pra dar um gás no jogo. E o jogo realmente não tá mais agradando. O World of Warcraft, que é o nosso parâmetro, tudo mais. E aí deu naquilo, né? Deu o que vocês já disseram. Só quis entrar mais no lance do pouco do financeiro, da parte deles investirem tanto em miniatura e mapa, sabe? E pra você vender mapa, como se fosse quase uma expansão, um DLC eletrônico, né, sabe? Tipo, olha, essa dungeon nova, só se você comprar o novo DLC do World of Warcraft, entendeu? Então, pra você continuar jogando essa campanha agora, sei lá, de Drows, tem que comprar o pacote de mapas com Drows, entendeu? E miniatura. Foi, sei lá, gestão nova, entendeu? Eu vou te falar minha opinião sobre o que aconteceu comigo em relação à quarta edição. Vou te dizer, Thiago, eu quase caí na história. Eu quase caí. E vou te falar porque eu não caí. Porque eu tinha na época um grupo. Pô, eu fui assim, cara. Eu sempre vou de braços abertos para as novas edições que chegam. Eu não sou daqueles caras que falam, não quero ler, não quero ver, não quero nada. Pelo contrário, eu fui de braços abertos. E aí só que eu tinha um grupo que eu jogava na época que era um elfo, era um elfo fighter mage, enfim, tinha um druid e tinha um monk nesse grupo. E aí eu falei, pô, vou comprar obviamente a minha ideia era passar da terceira pra quarta. Vamos testar o sistema, vamos comprar, vamos curtir, etc. Mas aí que eu vi, cara, que no Player's Handbook, né, porque o D&D você precisa de 3 livros pra jogar, que é o quer dizer, na verdade você não precisa de nenhum, mas vai, como mestre, você Player's Handbook, Monster's Manual e Dungeon Master Guide. E aí que eu vi que no Player's Handbook não tinha a classe druida nem monk, só ia sair no Player's Handbook 2, e depois eles lançaram o Player's Handbook 3. Eu falei, tá de sacanagem, né, cara? 6 livros pra tu jogar, né, cara? Viu? É a ideia do DLC, né? É a ideia do DLC. Olha, você só vai pegar Sniper se você baixar o novo Battlefield, entendeu? Você sabe? Eles foram burros, eu digo, mas eles foram burros, cara. Porque foram. Entendeu? Eu não tô defendendo, só tô dizendo qual foi a linha de raciocínio, o modelo de negócios, né? Você é modular, né? Mas aí já é demais, né, cara? Eles estavam tentando conquistar um mercado novo com o pessoal que joga videogame e completamente alienou o público antigo deles, que somos nós, na prática. Nós e todo mundo mais que jogava D&D desde antes disso. E esse foi o grande problema da quarta edição, porque foi criticamente um desastre, ou seja, todos os sites, na época que já existiam de RPG e blogs ainda, todo mundo destruiu. Eu fiz uma resenha, cara, na época. Quando foi duro? Foi duro? Pegou pesado? Cara, assim, o Leonel, cara, e o Leonel é neutral good, hein? E o Leonel Não, cara, imagina essa crítica escrita pelo Godirro, cara. Que é lá o Fuível. Pois é, mas esse que é o problema. O grande problema do D&D quarta edição foi exatamente isso. Ele simplesmente ignorou a base de jogadores de D&D pra tentar conquistar um público novo. E falharam miseravelmente nisso. E daí surgiu o Pathfinder, né? Que foi a grande sacada da Paizo, foi fazer exatamente o que a Wizards acabou fazendo com o D&D quinta edição. Que foi pegar as coisas boas do D&D 3.5, manter a essência do RPG de aventura, fantasia, medieval, etc., que todo mundo gostava, e simplificar bastante as regras. E foi exatamente o que o Pathfinder virou. E isso saiu um ano depois. Pathfinder a gente tem muita gente que chama de D&D 3.75, não é isso, Nicole? Que foi uma outra empresa, que não é a Wizard nem a Hasbro, foi a Paizo, como você disse, que usou o D20 pra construir. Vocês então foram lá, a quarta edição foi pra lá, a gente vai pegar o que tava na terceira e vai evoluir, a partir da terceira não vai mudar. Foi isso que é a ideia do Pathfinder, não foi? Isso, e realmente simplificar as regras. Essa eu acho que foi a grande sacada, que foi o que a Wizards acabou percebendo e fez com a quinta edição do D&D recentemente. O Pathfinder é exatamente isso, é um D&D simplificado. As regras são exatamente as mesmas, a essência é a mesma, só que eles simplesmente tiraram muitas das complicações de feat, essas coisas todas que tinha na terceira 3.5 e fizeram um D&D streamline. Isso que era o Pathfinder quando saiu. E agora, finalmente, em 2014, né, a gente teve o lançamento, então, da quinta edição do Dungeons & Dragons, que aí também, porque eu tô falando só de D&D, eu não tô falando de D&D, eu tô falando, assim, como eu falei, as eras, né, agora a gente tá na era de 2010, né, a gente já vamos para os anos 2000, anos 80 e tal, 2010 agora, então, em 2014 a gente tem aí a quinta edição, que todos jogamos, alguém não jogou a quinta edição, alguém não teve oportunidade, ou todos já testaram a quinta? Já jogamos. Vício semanal. Eu tenho que confessar que eu ainda não joguei, cara.
Mas já deu uma olhada no material, Leonel? Já deu Sim, uma olhada? com certeza. Já dei uma olhada, achei bem bom, mas eu estou atualmente jogando RPGs obscuros pra fazer o gancho. Só pra concluir da quinta edição, então, acabou que eu achei até bom ter tido a quarta edição do D&D e ter tido aquele fracasso pra chegarem à quinta, porque a quinta eles conseguiram fazer exatamente o que eles queriam fazer antes sem desmerecer os jogadores. Então, por exemplo, que é um exemplo que o Godinho falou aí. Os caras na quarta edição, ninguém tem tempo de preparar a aventura. O que os caras estão fazendo agora, os complementos que estão lançando, não estão lançando livro de mundo, estão lançando grandes livros de aventura, campanhas. O Godinho, inclusive, tá mestrando aí Curse of Strahd, né, Godinho? Tô mestrando pra quinta edição e tá bom demais, assim. Porque o grande barato do D&D quinta edição, pouquíssimas palavras, é que o Monster Manual é muito poderoso. É muito bom, sabe? E a partir daí, ele trata qualquer coisa que não seja os heróis como monstros. É monstro, tipo, está no Monster Manual. Tipo, então, o vigia da cidade está no Monster Manual. Ele é vigia da cidade. Ele não é um fighter isso, rogue aquilo. Não, ele é uma outra ficha, diferente dos players. Só os players são os heróis que fazem o que está no Player's Handbook, sabe? Só o player é um clérigo. Se tiver um sumo sacerdote, ele vai ser sumo sacerdote e vai fazer outras coisas e ele está no Monster Manual. Isso é libertador demais pra bolar rapidamente um NPC, porque você não precisa perder tempo. Tá, peraí, o sumo sacerdote então, ele é clérigo 12 níveis, ele é mais 3 de arcana e isso. Não, exato, nada disso. Ele tá lá meio que pronto, sabe? Sabe? É só mesclar, ele é Lego. Monster Manual é muito Lego. Se eu gostei de algo que tem no sumo sacerdote, mas eu quero pegar algo que tem no assassino e colocar, eu coloco e já diz que tá funcionando e vai, entendeu? Não tem que balançar. E quebra um pouco aquela coisa que tinha, que é chato pra caramba do player falar, não, mas esse cara aí é rogue, então eu sei que ele vai atacar pelas costas, não sei o que. Você fala, não, né? Você faz o que você quiser. E outra coisa que eu acho que foi legal do D&D 5, que facilitou muito, né, cara? As skills, tem menos skills. Feat, por exemplo, você só pega o feat, o façanha, né? Se você realmente quiser. Você pode trocar aquilo por pontos de habilidade, né? E quando você pega uma façanha, um feat, aquilo não é aquela coisa do D&D 3 que era, bom, é uma habilidadezinha ali. Não, a façanha é um troço que é quase que uma manobra daquelas do Aquiles, sabe? Que o cara conhecido. É um superpoder. Um feat é um superpoder, basicamente. Não é um superpoder porque não precisa necessariamente ser uma coisa mágica, mas assim, ele é uma super manobra que o cara consegue dar, ele aprendeu, treinou anos pra aquilo e tal, né? E é muito mais poderoso e, enfim, é o cara conhecido por ter aquilo, né? Digamos assim. Pra mim, a grande sacada do D&D quinta edição foi o vantagem e desvantagem. Só isso. Também. Simplificou tanto a regra. Bom, é a melhor coisa do D&D quinta edição. É simples. Se você é muito bom numa coisa, você tem vantagem. Se você é ruim numa coisa, você tem desvantagem. E basicamente o que você faz é você rola 2d20, pega o melhor se você tem vantagem, ou você pega o pior se você tiver desvantagem. Acabou. Não tem mais nenhuma confusão de ter que comprar ranking, skill. Não. Se você tem um skill e você é bom naquela skill, você tem vantagem. Acabou. Maravilha. Resolveu. Tem uma coisa bonita que o Eduardo falou, que eu exemplifico num NPC pra quem tá ouvindo agora pegar esse lance, né, do player. Como você falou, não, peraí, se esse cara é o sumo sacerdote, então ele pelo menos deve ter tal isso, tal aquilo. Não, o cara deve ter sneak attack, é isso. Não, só quem tem essas coisas é o player. Por exemplo, no Curse of Strahd, o grupo encontra com um tal de Abade, que o Abade mora, claro, gerencia uma abadia e ele é muito misterioso, ele parece ter uma existência centenária. Fica um mistério se ele é o próprio Strahd sob outro disfarce. Mas enfim, quando ele começou a interagir com os players, um dos meus players, mais power player, mais voltado no metagame, quando ele disse que não podia fazer determinada coisa, o cara virou assim pra mim, pra mesa. Pô, galera, mas peraí, se ele é um Abade, ele é clérigo, então ele tem que ter remove curse. Como é que ele não pôde fazer isso pelo cara que ele tá cuidando na abadia? Aí eu tive que chamar ele também pro metagame. Cara, você é um clérigo, você segue as regras do clérigo. Ele é um NPC, ele é monstro. Ele está no Monster Manual, entendeu? Ele não segue as suas regras. Ele também é um abade, também é um religioso, mas ele faz coisas que o seu personagem e o spellbook dele, os spells são diferentes dos seus. Aí eu abri os olhos dele e a galera comprou a ideia de que os jogadores estão no Player's Handbook, são as classes do Player's Handbook. O que o DM joga contra eles está no Monster Manual e não segue a mesma regra. Então, tudo é muito... O cara parou, o metagame, game, morreu, entendeu? Sabe?
E aí, pra finalizar isso aí que você falou, exatamente, você acabou de dizer uma coisa interessantíssima, Godinho. O metagame morreu porque eles queriam realmente que saísse do campo, então, da coisa da regrinha, do advogado de regra, daquele pela-saco, e entrasse no campo do storyteller mesmo, né? E uma das provas disso na quinta edição é uma outra regra, não sei se pode chamar de regra, tal, etc., que é o background, que agora você escolhe a tua classe, sei lá, paladino e tal, e escolhe o seu background, que é o que aconteceu antes daquilo. E aquilo te dá também motivações, te dá ideais, e te dá também até skills, né? Então isso é muito legal, que você pode inclusive até misturar. Por exemplo, um adepto, por exemplo, é um tipo de background que é próprio, digamos, talvez pro clérigo. Mas você pode fazer o adepto é o cara que foi criado na igreja, uma coisa assim. Você pode fazer um rogue adepto. O moleque foi criado na igreja como coroinha, e aí aprendeu com os moleques locais ali, na rua e tal. Pode misturar também e fica excelente a parada. Então, puta, já é outra evolução tal. Os RPGs, especialmente no D&D, por isso que o quarta edição foi uma quebra, eles vieram nesse sentido, sempre. Presta atenção, acompanha comigo aí que vocês estão comigo e os caras que gostam de jogar. Tinha o D&D que você tinha classes engessadas, o primeiro D&D. Você era um anão, você era um elfo, o elfo era uma espécie de fighter mage, você era um guerreiro, dava porrada, aí chegou no AD&D. Não, você pode misturar. Agora eu posso fazer um elfo clérigo, eu posso fazer um anão, sei lá, um anão guerreiro, enfim, misturou. Você pode misturar classe com raça. Terceira edição, outra evolução. Quer dizer, você agora podia misturar as classes. Eu podia ser rogue. Na segunda tinha isso, mas era cagado. A verdade era essa. A terceira edição você pode misturar. Eu posso fazer um rogue barra mago, qualquer raça que eu tiver, eu posso fazer. E o sistema de multiclasse, a terceira era muito bom mesmo. E aí agora, finalmente, você tá na quinta edição, que te dá mais uma opção. Você tem um background, você tem as classes, tem a raça, e a classe você ainda pode... Tem customização interna da classe, exatamente. No terceiro nível, você escolhe o teu kit, que era o que tinha na segunda. Você escolhe pra onde você vai. Por exemplo, mais básico, sou um fighter. Beleza, eu posso escolher ser um campeão, que é o fighter normal, clássico. Posso escolher ser um cavaleiro arcano, que é um guerreiro que aprendeu um pouco de magia. Eu posso escolher ser um mestre de batalha, que é aquele guerreiro que sabe fazer 1000 manobras, desarma o cara, etc. Tudo. Então, isso foi bacana. Aí o quarto é que deu essa quebrada aí, que não teve uma evolução, foi pro outro caminho. Então, por isso que eu acho que a quinta edição tá no caminho certo e eu tô curtindo muito jogar. Cara, só tem uma regrinha que eu não gosto, que é a do descanso, cara. Eu também não gosto. Eu acho meio merda, é muito videogame. Eu sou o maior defensor disso porque eu odiava Big Coke de poção mágica, sabe? E você pode tornar o descanso semanal com a duração de uma semana e não de uma noite pra outra, entendeu? Eu abracei que é a ideia do duro de matar, entendeu? Que você apanha, aí o John McClane se esconde durante 1 hora no duto de ventilação e ele tá pronto pra ir pra cima de novo, que ele apostou hit dice pra recuperar uns poucos HPs. Eu comprei o Conan também, porque apanha, cheia de corte. Daqui a pouco ele dorme como uma mulher, ele tá no dia seguinte no campo de batalha de novo, sem poção mágica, sabe? Eu acho legal também, porque eu acho que mantém a ideia de que D&D é fantástico. Não é pra ser realista. Não é pra ser... Os personagens são heróis. Eles são heróis, eles são diferentes da galera que não é herói. E se você mestrar bem, e especialmente no Curse of Strahd, que as distâncias são pequenas e o mundo é perigoso, a galera mal consegue descansar direito, sabe? Teve um objetivo que nem eu colocou na última sessão, numas últimas sessões assim, era tentar tirar um long rest, que nego não estava conseguindo parar 8 horas pra dormir em segurança. Então o nego não recuperava o HP. E também não tinha clérigo. Então tava todo mundo no gogó da ema, sabe? Então se você também jogar que o descanso, um local pra parar 1 hora, pra pelo menos fazer um short rest, até porque no short rest algumas classes recuperam feitiços, tipo Warlock, o mago recupera pelo menos metade do nível dele em slots menores, entendeu? Até também pra ele voltar a ser útil, sabe? Tipo, ele descansa um pouquinho e chama da memória um feiticinho mais fraco. Isso dá uma coisa mais dinâmica e se o DM souber usar e apertar, o cara vai passar a ter drama, sabe? Tipo, a gente precisa parar pra descansar. Tipo, os hobbits no Ethertop, por exemplo, sabe? Não, a gente descansou e aí fez merda. E aí foi comer e chamou os Wraiths. Acabou o nosso descanso.
espaço, sabe? Tipo, fudeu, sabe? No meio dos cantos tem um encounter. Putz, é destruidor, entendeu? Muito melhor que a outra coisa que eu acho importante também é que libera o clérigo pra ser muito mais do que só o curandeiro da party. Que é o problema grande de jogar com o clérigo, sempre foi, é que o clérigo acaba sendo só Curi Light, Curi Sirius, Curi Moderate. É isso. Ele é só um veículo pra curar o resto do grupo. E agora não. Ele agora pode ser um norte moral, né? Ele pode ser um norte religioso. Ele pode ser o que for. Ele tem outros feitiços, ele pode ser muito mais versátil. Ele não precisa ser aquele cara que é só pra curar o grupo. Eu tô com um clérigo de Moradin, que o cara, por exemplo, tem Guidance, que joga um D4 no skill use de alguém, entendeu? Ele tem uma capacidade de forjar alguma coisa, porque o Deus lhe dá, se ele gastar 100 GP, o material se ele tiver 100 GP de metal, ele pode fazer qualquer objeto que tenha partes metálicas. Então ele conseguiu pedir a Moradin pra fazer uma carruagem pra party, entendeu? Porque ele tinha 100 GP em aço ou ferro, entendeu? Quer dizer, ele não cura, ele não é só o curandeiro, sabe? Aí, porque tá liberado pra regra. Mas isso, cada um tem a sua opinião sobre o descanso, né? Deixa eu dar uma outra opinião aqui, então. Eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando. Eu não gosto dessa regra de como tá agora. Inclusive, Thiago, eu uso a regra do terceira edição. Uso a regra do 3,5, que você se cura. E também isso é bacana da quinta, porque você realmente pode modular. Eu não gostei dessa regra, eu não vou usar, pronto, acabou. Então isso é bacana. Mas eu não gosto dessa regra pelo seguinte, cara. Você vê, primeiro é engraçado porque o D&D, o D&D 5, vamos fazer a coisa mais simples pra facilitar os jogadores novatos e tal. Bem ou mal, essa regra é complicada. Assim, tipo, é muito mais fácil você falar pro jogador que você dormiu, recuperou 2, 3 hit points, do que você falar que você tem 5 descansos curtos. Isso vocês há de concordar, né? Porque o cara tem que pensar estratégia. Pra gente é ótimo, mas o cara novato tem que pensar estrategicamente. E eu acho que trava o jogo. Porque você tem lá o teu 5 descansos curtos. Puta, tá no calabouço. Aí, caralho, o cara para um pouquinho, para uma hora. Puta, aí para mais uma hora. Eu acho uma regra chata. Eu acho assim que, pra mim, é muito difícil conceber, por exemplo, o cara tá com 1 hit point. E mesmo que, esquece short rest, long rest, descanso longo. O cara descansa lá por, sei lá, dorme 8 horas e aí quando acorda tá inteiraço. Isso faria sentido se os hit points fossem inteiramente fadiga. Aí faria sentido perfeitamente. Mas na real não é. Por exemplo, se eu tô com uma flecha de veneno, vou dar um tiro e acerto, a flecha tem que pegar em você. Então não é só fadiga, a flecha entra. Então, bem ou mal, você se fere. Não, mas pode ser raspão, pode ser... Tem várias explicações. Não precisa ser a flecha cravou no seu peito. Mas mesmo assim, o que eu acho é o seguinte, eu acho que, não sei se o Thiago vai concordar comigo, até queria ouvir a opinião dele aí em relação a isso que eu acabei de falar, eu acho que também essa coisa do short rest, eu acho que banaliza um pouco a parada. Então, por exemplo, só para dar um outro exemplo aí, sem querer detonar a galera, eu sei que vocês falaram... Vocês gostam, o Godinho eu gosto também. Mas assim, uma coisa aconteceu num jogo meu, real, aconteceu o seguinte, os caras estavam na parte de fora de uma cidade, a cidade estava fechada, etc. E aí foi um malandro lá, foi até interessante, que foi um escravo, que é um mago do fogo, né? Mandou um escravo pra encontrar com os caras do lado de fora da cidade com uma fireball, até um spell chamado Delay Blast Fireball, que você bota a fireball em algum lugar, numa pedra e tal, e sei lá, aciona um gatilho e a parada explode. Então ele transformou esse escravo numa espécie de homem-bomba, assim, o cara sabia. Mas aí não importa. Para que o escravo chegou lá, encontrou com a galera e explodiu, cara. Tipo assim, a galera tinha uma média, por exemplo, de 40 hit points. Era mais ou menos isso. E a galera, cara, tipo assim, caía 5, 2, 4 hit points. Então, quer dizer, foi uma porrada. Uma bela porrada. E o cara tava do lado, os caras se queimaram. Não tem essa história de fadiga. Os caras se fuderam mesmo, entendeu? Sim. E aí, eu, na época, tava usando essa regra do short rest e tal. Aí a galera correu, fugiu lá, chegou numa casinha lá, afastada da cidade, descansou por 1 hora, resolveram apostar todos os hit dice, rolaram bem. Cara, 1 hora depois os caras já estavam com 30, quase o máximo de hit points. Voltaram então, lá e deram um pau no mago. E isso que eu tô falando, cara, assim, tipo, não é a regra, eu até entendo que parada do Kona, etc, mas o lance, assim, ela banaliza o jogo. A perda de hit points passa a ser uma coisa que você vai dormir e amanhã tá tudo bem. Sim, é uma questão que, veja, não tô reclamando do sistema. Eu acho que pros meus jogos, eu acho que banaliza. É muito mais maneiro, por exemplo, você tá todo fudido, todo ferido, e, cara, tem que ficar 3 dias descansando numa cidade. Perde tempo, perde, mas isso é RPG, cara. Faz parte, o cara tem que fugir pra uma cidade, encontrar abrigo. Tá entendendo? Cara, não, é exatamente o que eu penso. Senão perde o desafio, cara. Aquilo que tu falou, o cara tomou porrada, ele descansou 1 horinha, ele tá zerado, cara. Eu sou muito contra essa regra. Não é que eu sou contra. Eu acho que pro meu tipo de jogo, meu estilo de jogo, eu prefiro uma coisa mais realista, sabe? O cara tomou porrada, se fudeu, ele vai se recuperar, cara. Ele vai ter que pesar se vai entrar no combate
combate ou não, sabe? Se ele, porra, eu tô todo ferrado aqui, se eu entrar eu posso morrer. O que é normal de quem toma um pau, né, cara? Ele tem que ter isso na cabeça, assim. E eu acho que o Short Rest, ele realmente banalizou esse tipo de coisa. O cara vai lá, descansa, rola os dados, se o cara rolou bem, pronto, acabou. O cara arma o peito e vai embora, sabe? O Short Rest e o descanso curto, o Short Rest, e o Long Rest, que é o descanso longo, que é você dormir 8 horas. Quando você dorme 8 horas na quinta edição, cara, você recupera tudo. Também não acho legal. Não, claro. Também não acho legal, entendeu, cara? Claro. Eu me lembro que aí, pô, os clérigos tinham que fazer a parada pra curar e tal. Magia, tudo bem. Magia é magia. Não, aí beleza, né? Mas por esse ângulo, assim, eu continuo. Eu acho que as regras da quinta edição estão fabulosas, só não gosto muito disso. Como é que eu resolvi isso, Thiago? Simplesmente uso a regra antiga. Quer dizer, eu até admito ter o descanso curto, mas pra curar de repente, por exemplo, é uma parada que o mago tem, chamado Arcane Recovery, quer dizer, recuperação arcana, que ele faz um descanso curto, senta durante uma hora, ele tá já exausto de lançar feitiços, ele lê o livro dele e recupera alguns. Isso eu acho maneiro, entendeu? Sim. Porque aí faz sentido. Claro. Você não tá se regenerando, não é isso, entendeu? Tem algumas habilidades que usa uma vez por cena, alguma coisa assim, tu pode recuperar no descanso curto, tranquilo. Isso. É o que eu faço também. E o descanso longo eu transformei no descanso curto pra recuperar hit dice, entendeu? Pra hit points, o cara recupera no... Tu ainda é mais eu sou ainda mais cruel. Eu uso o sistema da 3.5 e do Pathfinder, que é aquele sistema que tu só cura, por exemplo, você cura só o teu nível em hit points, por exemplo, nível 5. Você cura 5 hit points, aí se você descansar mais, se tiver um check de medicina, por exemplo, bem sucedido, aí tu cura o dobro, 10. E aí é isso, cara. Eu gosto de dizer assim, eu também, isso é legal porque, por exemplo, Thiago, eu gosto, por exemplo, de distribuir objetos não mágicos, como, por exemplo, ervas de cura. Então a erva de cura você vai lá, passa na parada, ela não vai curar na hora, mas ela cura facilita um D8 hit point, um D6 hit point ao cara descansar 8 horas, tentar dormir. Aí, cara, puta, eu acho muito mais legal, né? Na minha opinião. Claro que vocês, né, Godirro e tal, eu acho que tem outra opinião que também é bacana, mas enfim. Eu acho que assim, a regra tá lá, você usa se você quiser, né, cara? Eu também não uso, não. Entendo o ponto, eu só discordo, mas eu acho maneiro, inclusive, ter essas duas coisas. Até para fazer as pazes com vocês, eu vou... Por exemplo, se você quer um exemplo fácil no cinema de um short rest, de um descanso curto, é na cena final do primeiro Senhor dos Anéis. Que os caras dão porrada em todo mundo, caem na porrada, daqui a pouquinho tá lá o Aragorn botando uma parada no braço e falando, galera, vamos sair correndo aqui e caçar uns orcs. E os caras vão na boa, entendeu? Então esse é um exemplo de um descanso curto e de um hit point que você não toma porrada direto, fica todo... Mas eu prefiro, até pra ter uma coisa de realismo, pra segurar um pouco, pra galera pensar, ter mais medo de jogar, né? Eu prefiro o sistema tradicional da terceira edição. Mas isso que é legal, cada um tem a sua ideia aí, né? Então é isso, né, Dudu? Vamos nos despedir dos nossos amigos? Ainda não, espere lá, Thiago Cabelo. Espere lá, vamos despedir de ninguém não, porque agora estamos só nós dois aqui para fazer esse encerramento, que não é um encerramento. Lembrando, Leonel, querido Leonel, André Godirro, Nicole, continuam com a gente no próximo programa. Exatamente, que é uma extensão desse próximo programa, vai estar muito maneiro, Thiago. Vai ser sobre RPGs obscuros. Porém, a galera já pode comentar aí no nosso discos aí, nos comentários, que vamos fazer também uma suíte aqui sobre esse programa, que agora é sobre as nossas experiências de RPG, né, e enfim, falamos um pouquinho sobre Dungeons & Dragons, falamos muito sobre regra aí, das edições todas. Então qual é a opinião de vocês, né? Legal assim, entre esses dois episódios vai ter essa suíte. Então, basicamente, você escutou a gente agora, comenta, cara. Comenta as suas experiências, o que vocês acham das regras que a gente comentou. Vai ser uma suíte legal, vai ser uma suíte diferente também, né? O que vocês acharam dessa regra da quinta edição? Quem tá jogando sobre descanso curto, descanso longo? Como é que faz isso? É polêmica? Foi polêmico esse episódio. Foi polêmico. Beleza? Beleza, Dudu. Então, esperamos o comentário de vocês pra suíte. Valeu, galera. Abração aí. Até daqui a pouquinho.